Saber como e onde evangelizar é tão importante quanto saber evangelizar. Eu sou Renan Vitor e seja bem-vindo ao Pensar Teológico! Bem-vindo ao Pensar Teológico, seu canal de teologia e cultura. No vídeo de hoje eu quero continuar abordando a questão de evangelismo, mas agora centrado no ponto sobre conhecimento da cultura. Porque afinal de contas é fato que saber como e onde evangelizar é tão importante quanto saber o que evangelizar. Ora, o que evangelizar, qual notícia dar, todos nós já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber. Que o crente ele deve levar a boa nova de Cristo Jesus, proclamando a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado, sobre o mal, sobre o diabo, através da sua morte e ressurreição. Nós não temos outra mensagem, essa é a mensagem do reino. O reino chegou porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos unir a esse reino, nos fazer de dois povos, judeus e gentios, um só, o Israel de Deus. Essa é a mensagem. O que acontece é que muitas das vezes o esforço missionário que ele realmente já fez e produziu grandes pregadores, evangelistas, missionários no decorrer da história cristã, recentemente tem pecado numa questão muito crucial, que é o conhecimento ou o desconhecimento da cultura local onde se quer evangelizar. E eu digo isso principalmente nos dias atuais, por quê? Porque nós estamos vivendo um período no qual o Brasil, pelo menos no qual vou falar somente de Brasil, o nosso país, ele já é um país que conhece a mensagem cristã. É um país que conhece a mensagem evangélica, que conhece a mensagem dos grandes evangelistas que no passado trouxeram a pregação do evangelho, trouxeram as ondas pentecostais. O evangelho já foi pregado. Nós conhecemos até mesmo as distorções do movimento neopentecostal e a nova reforma que foi iniciada através da famosa pregação chocante de Paul Washer, que produziu um verdadeiro redescobrimento das doutrinas da graça, o calvinismo. De lá para cá, novas correntes como o luteranismo, metodismo, outras vertentes que até então eram colocadas mais à periferia assim, da teologia vigente, como também o anglicanismo e outras vertentes teológicas, ganharam seu lugar de fala, principalmente por causa das redes sociais, e isso daí realmente foi algo espetacular, fundamental. O problema é que a mensagem evangélica, principalmente da reforma, já está estabelecida, mas evidentemente que ainda há outras pessoas que ainda não creem em Jesus, que ainda professam outras religiões e necessitam ser alcançadas pelo evangelho de Cristo Jesus. E como fazer para alcançar essas pessoas? Ora, evidentemente que num país onde todos conhecem a mensagem do evangelho, ainda que muitos conheçam de maneira distorcida por causa dos movimentos neopentecostais, nós temos que realmente assim lembrar que as pessoas de hoje em dia vivem uma cultura pós-moderna que precisa ser analisada, vista, estudada, levada em consideração, porque senão realmente nós corremos o risco de não conseguir produzir uma boa comunicação, nós corremos o risco de produzir apenas um ruído na comunicação do evangelho, gerando apenas a pecha, aquilo que hoje em dia é conhecido como o fato dos evangélicos, dos crentes, dos protestantes serem extremamente intolerantes, justamente porque nós muitas das vezes, por não sabermos dialogar com a cultura, por desconhecermos a cultura local, a cultura a quem nós estamos sendo enviados, nosso público-alvo, nós simplesmente queremos impor forçadamente uma mensagem cristã. E se a pessoa não nos ouve, nós simplesmente fazemos como muitos crentes já fizeram no decorrer dessa história, principalmente do século XX passado, que era simplesmente estender a mão e falar, tá bom, você vai pro inferno. E condenar o inferno uma pessoa só porque ela não quis ouvir uma mensagem de uma pessoa despreparada que desconhecia a cultura para a qual ele estava sendo enviado. Ora, tomando por base isso, é muito assim interessante nós conhecemos livros como, por exemplo, de autores como Tim Keller, que vai tratar muito sobre a cultura, o evangelho e a cultura, que vai tratar muito a questão sobre a igreja centrada, a igreja inserida na cultura, sobre a questão de desafiarmos a cultura, inserirmos na cultura, sobre conhecer a cultura, o reverendo Ronaldo Lidório, que eu sempre frequentemente cito no canal, enfim, e outros pregadores e missionários que eles têm uma sensibilidade para entender que é preciso entrar na cultura, conhecê-la, extrair elementos que são compatíveis com o evangelho, desafiar aqueles elementos que são contrários à palavra de Deus e assim poder transmitir o evangelho na linguagem das pessoas.
Com isso eu não estou falando de subtração da autoridade bíblica, muito menos subtração da própria escritura. Eu estou falando simplesmente sobre uma questão de contextualização e entrar em conhecimento da cultura. Por quê? Ora, evidentemente que pregar o evangelho num bairro de periferia é totalmente diferente. E plantar uma igreja num bairro de periferia é totalmente diferente de plantar num bairro nobre. Da mesma forma, a forma de liturgia ela vai mudar e será afetada e precisa ser dependendo do público-alvo que eu estou sendo, assim, que eu estou visando. Por exemplo, é muito comum, se eu quero plantar uma igreja no meio de pessoas que são mais idosas, que vieram de um catolicismo mais fervoroso ou de igrejas históricas, estão sem igrejas, e de repente eu planto uma igreja naquele local, eu preciso ter a sensibilidade de entender, o meu público-alvo aqui, ele está acostumado com uma igreja mais litúrgica, com um culto mais formal, formalista, com um culto onde não tem tanto espaço para manifestações de expressividade carismática. E então, plantar naquele local uma igreja muito mais litúrgica, uma igreja com uma característica muito mais formal, que tenha menos espaço para a questão de expressão do carismatismo e muito mais algo voltado para o entendimento racional e, é claro, para a celebração também da ceia. Algo que eu tenho que lembrar, a ceia precisa ser solene, porque o público-alvo aqui está acostumado, não é simplesmente chegar. Por quê? Por exemplo, já eu retomo esse ponto aqui das diferenças. Mas, por exemplo, pega uma igreja, por exemplo, igual às Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus ela é igual em qualquer lugar. Seja um bairro nobre, um bairro de periferia, é igual. Você sabe que você vai chegar lá, vai ter a oração inicial, vai ter 3 hinos da harpa, depois vai ter a leitura devocional, depois vai ter o momento da oração, depois vai ter as oportunidades. Cada grupo tem que ter oportunidade, e ai de você se você não der oportunidade, e depois vem o momento da pregação. Ou seja, ela é igual, é padrão, se torna uma liturgia padrão. O problema é que esse tipo de liturgia padrão, de fato ele confere uma identidade litúrgica, mas ao mesmo tempo ele não respeita as diferenças culturais de um local mais pobre e um local mais rico e algo assim. Por isso que muitas das vezes o movimento pentecostal ele só consegue se estabelecer nas camadas mais baixas da sociedade. Agora, voltando àquele ponto, né, claro que não estou aqui tecendo uma crítica destrutiva, né, mas voltando àquele ponto, se eu vou agora, uma coisa é plantar uma igreja no meio de pessoas que são mais idosas, que estão mais acostumadas com um culto mais formalista. Agora outra coisa é ir para um bairro de periferia, onde as pessoas estão muito mais acostumadas com uma igreja carismática, uma igreja de viés muito mais pentecostalista. Então trazer e plantar uma igreja com um plantador de igreja que dê menos formalidade à liturgia, dê mais espontaneidade a essa liturgia, talvez seja um caminho interessante para a gente, quando sondar a cultura local e perceber que eles assim preferem, porque isso cria uma ponte de diálogo com aquela comunidade. Eu posso ter uma liturgia menos formal, muito mais voltada para a espontaneidade do culto, porém, no momento da pregação, a pregação ser bíblica, a pregação não ser uma pregação igual dessas igrejas de bairro aí, que é uma verdadeira... é terrível, é complicado, né? Por outro lado, se eu vou para um bairro muito mais assim, nobre, onde o pessoal... eu tenho que sondar e ver, que o pessoal... gosta muito mais, é muito mais voltado, sistema mais jovem, que eles são muito mais politizados, que eles são muito mais voltados para os estudos. Eu posso ter uma igreja, plantar uma igreja, na qual eu posso extrair esses elementos e colocar uma igreja na qual a pregação seja muito mais voltada para a contextualização de fatos em contraponto com a Bíblia. Linkar a Bíblia respondendo e dialogando com a cultura através dos sermões em série. Ou se eu vou para uma igreja onde há muito mais, um local onde há muito mais concentração de jovens, esses jovens, eles assim não querem tanto uma liturgia pentecostalista, ou uma igreja muito mais tradicionalista, ou uma igreja muito mais culta, mas uma igreja na qual tenha muito mais uma questão mais de louvor e adoração, eu posso incluir isso daí, formar um grupo, montar um grupo de louvor, trazer louvores e adorações. Se não há no meio gospel muitas letras boas, faça adaptações. Pegue louvores já consagrados,
que sejam bons, que sejam fiéis, e dá uma roupagem a eles e traga e ensine e pregue e cante com fidelidade, com entusiasmo, valorizando a cultura local, mas com a exposição da palavra de Deus em fidelidade. Então é necessário, por esses exemplos que eu já dei, evidentemente, né, pode ter alguém que vai discordar, né, alguém que tem muito mais apego litúrgico, aqui eu respeito a sua posição, mas o que eu quero realmente destacar e ressaltar é que o que tem que nos ligar e conferir a uma denominação a sua identidade não é a liturgia em si, mas é a fidelidade ao evangelho e os pontos principais e fundamentais que a denominação ela deve preservar e ela deve também apresentar. Agora, com respeito à liturgia, eu acho que isso daí pode ser bem flexível e deve ser de acordo com a cultura local. Eu vou falar para jovens um tipo de liturgia, eu vou falar para idosos mais tradicionais, eu vou trazer uma outra liturgia. Eu vou falar para pessoas mais assim de um bairro mais periférico, periferia, favela, é uma outra liturgia. Eu tenho que analisar, sondar e perceber quais são as características, quais são os pontos ali que os unem, qual é o tipo de igreja com a qual eles estão mais acostumados e adaptar a minha liturgia à realidade da cultura local. Eu penso que se nós fizermos isso daí, nós teremos realmente assim, uma penetração na cultura maior e assim o evangelho, dialogando com a cultura em fidelidade bíblica, poderá realmente produzir maiores resultados e assim o evangelho ser disseminado com maior fidelidade e relevância. Pois bem, então deixe nos seus comentários aqui o que você achou, dê a sua opinião, dê assim o seu parecer, a sua experiência, principalmente se você de repente é um plantador de igreja, coloque a sua experiência aqui, seja positiva ou negativa, ela é boa que a gente podemos dialogar e quem sabe nos futuros vídeos até aproveitarmos algumas ideias. Mas não esqueça de curtir, dar o seu like, compartilhar e ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal para ajudar a fortalecer para a glória de Deus em Cristo Jesus.